Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem nesse ano de 2023. Feliz ano novo para quem eu ainda não dei feliz ano novo. Quem ainda não é inscrito no canal, quiser iniciar o ano se inscrevendo no meu canal, vou me sentir extremamente honrada. É rapidinho, não custa nada para vocês, é só clicar nos botões aqui de baixo que tá tudo certo. Lembrando que as resenhas aqui do canal são completinhas, tem todos os spoilers possíveis. Eu tô pra dizer que é a resenha mais completa do mercado que vocês vão achar. Então, por favor, não reclamem de spoilers. Eu estou avisando, vai ter tudo. Quem morreu, quem não morreu, quem transou, quem não transou. E hoje eu venho falar de um livro que tá bombando aí. E vocês vão querer me matar, provavelmente. Que é esse aqui, Assombrando Adeline. Eu falo Assombrando Ed. É isso aí. Gente, esse aqui é um dark romance. Antes de eu começar, eu gostaria de dizer que ele tem todos os gatilhos possíveis. Então, assim, se você ainda não leu e você tem problema com alguns tipos de gatilho, como tráfico humano, estupro, tudo, assim, né? Tudo que tu possa imaginar de gatilho tem nesse livro. É um livro bem pesado mesmo. Então, se você tem esse tipo... se você não gosta de ler, né? Se você tem algum problema com isso, passou por situações similares, por favor, não leia o livro. Não é pra você, não vai te fazer bem, tá? Então, mas se você gosta de Dark, eu sei que você vai ler, e provavelmente você já leu, porque tá bombando aí há um tempão e eu fui ler esse negócio. Gente, eu preciso começar o vídeo dizendo que eu comecei muito feliz lendo o livro e depois eu quase abandonei. Exatamente. Gente, eu não sei o que fez eu não gostar do livro. Então, antes de começar a resenha, eu já vou dizer que eu não gostei do livro. Infelizmente. Aconteceu algo... Eu não sei explicar o que é, tu entende? Isso é muito triste. Eu não saber explicar. Eu comecei super feliz e depois o negócio desandou de um jeito que eu não consegui... Quase que eu abandonei. Foi uma luta diária, assim, pra terminar esse livro e conseguir fazer a resenha pra vocês. Então eu vou começar ela agora, mas eu já digo que eu não gostei do livro. Eu comecei a ler esse livro por causa de uma fanart que eu vi do Zade, não sei, que é o Stalker, né, que é o personagem principal do livro, que na fanart ele era um gostoso do caramba, então eu fui ler por causa da fanart. Quem nunca fez isso, levante a primeira mão. Eu tô sempre fazendo isso, eu vejo uma fanart, vou olhar que livro é esse, e foi por isso que eu fui ler esse livro. A gente começa o livro, então, conhecendo também um pouco na visão, na verdade, da Ed. Ela é a personagem principal feminina e ela é uma escritora. Ao meu ver, ela é uma escritora de sucesso, se não me engano, ela consegue se sustentar, ela tem uma boa graninha, então ela já é de sucesso. E a gente começa esse livro com ela indo se morar pra casa da avó dela, que a avó dela faleceu e acho que deixou o casarão de herança pra ela, e ela tá indo se mudar pra essa casa. Essa casa tem uma vibe meio casa assombrada, tanto que no início do livro eu achei, só que falta a casa ser cheia de fantasma, eu não quero ver terror. Eu vim atrás de dark putaria, e eu fiquei meio assim de, tipo, o livro ter muito terror, sabe? Mas a casa realmente tem uma vibe de terror, assim, de fantasmas. Só que a gente já entende no início que a Ed gosta dessas coisas. Ela gosta da adrenalina, ela gosta do medo. Então pra ela tá super de boa morar naquela casa. Ela tá reformando o casarão da avó dela. A mãe dela diz, não, essa casa é assombrada, vem dessa casa, não fica nessa casa. Mas ela não se dá bem com a mãe dela, então ela tá cagando e andando pra opinião da mãe dela. E ela sempre teve um relacionamento muito bom com a avó dela. Então ela super quer morar naquela casa, ela ficava muito naquela casa junto com a avó dela. Então é um bem de herança que ficou que ela gosta muito e que ela vai usar. Nesse livro a gente tem três visões basicamente acontecendo. A primeira é da Ed, né, falando ali o início dela, né, que ela ganhou uma casa da avó, que ela tá reformando, que ela é uma escritora. A gente tem a visão de um hacker, que a gente descobre que é o Zade, né, que é o cara que vai ser o stalker dela, que além de hacker, ele tem uma sociedade secreta de pessoas que lutam contra o tráfico humano e pedófilos. E ele basicamente é o líder disso. E aí a gente já passa esse livro entendendo que o stalker dela, na verdade, também é uma pessoa boa. Gente, a gente começa o livro vendo que ele realmente mata pessoas. Ele mata os estupradores, assim, que ele intercepta. Ele mata as pessoas que estão fazendo tráfico humano e prendendo garotas. Ele realmente mata as pessoas. Mas, ao meu ver, ele tá fazendo algo bom pela sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser um pouco hipócrita nesse livro porque ele vai começar a perseguir ela. Tipo, ele faz quase a mesma coisa que os caras fazem aí de sequestrar as pessoas. Ele não sequestra, ele tá perseguindo ela. Mas isso é uma coisa que eu vou contar aos poucos mais pra frente. Então a gente tem a visão da Ed nesse livro. A gente tem a visão que no livro é chamada Sombra, que no caso é ele.
que vai contando ali a visão dele, né? Ele como stalker, como é que ele criou a sociedade dele, o que a sociedade dele faz, que é, né, impedir o tráfico humano, impedir sacrifícios de crianças, impedir pedófilos. E ele faz tudo isso, ele hackeia coisas de empresa, e aí todo esse dinheiro que ele ganha, né, tirando de pessoas ricas que querem o trabalho dele, porque ele é um ótimo hacker, ele usa pra sustentar essa rede dele, que faz algo super bom, que é impedir o tráfico humano e essas coisas. Então a gente tem a visão da Ed, né, a principal, a visão dele. E a gente tem, quando a Ed se muda pra casa da avó dela, ela acha dentro da parede uns diários. E a gente descobre que esse diário é da Gigi, da bisavó dela. E aí a gente passa nesse livro ter a visão da Gigi. Na verdade, são as páginas do diário da Gigi. Só que é tão bem descrita essa parte que realmente parece que é a Gigi que tá narrando o livro também. Então a gente tem a Ed narrando o livro ali, a visão dela, a visão do Zaid e a visão da Gigi. Que a Gigi, no passado dela, tinha um stalker também, exatamente. Nesse diário que ela encontrou dentro da parede, estava dentro de um cofre, é a Gigi relatando que tem um cara na frente da casa dela olhando pra ela, que tem um cara, o cara agora tá dentro do pátio dela olhando pra ela, que ela tem medo do cara, mas ao mesmo tempo ela se sente excitada pelo cara, e o cara não fala com ela e tal. Então a Ed passa lendo esses diários durante o livro e a gente vai lendo junto com ela, porque daí começa a aparecer as páginas dentro do livro. Aí, como eu falei pra vocês, a gente tem a visão da Ed, então ela tá numa livraria dando, né, fazendo uma sessão de autógrafos, eu acho, né, porque ela é uma escritora, e o Zaid aparece lá e é a primeira vez que ele vê ela. E aí ela só vê ele de longe, né, e tipo, esquece, mas depois a gente volta pra visão dele e a gente vê o que ele achou quando ele viu ela. Gente, ali ele já se apaixonou por ela e decidiu que ele ia ser o stalker dela. Tipo, cara doidão na cabeça. Ele decidiu, bateu o olho dela na livraria, bateu o olho nela na livraria e decidiu que ia seguir ela pelo resto da vida, que eles iam ter filho, que eles iam casar. Esse é o nível de stalker, de louco que ele é. E ele realmente começou a aparecer na porta da casa dela, ficar, né, bem estranho assim o negócio. Bem coisa de stalker loucão mesmo. Tipo, ele viu ela uma vez, já se apaixonou e enlouqueceu perdidamente e botou na cabeça dele que ela ia ser dele, tá? E aí, de novo, a gente volta pra visão da Gigi, que é a bisavó dela, que é as páginas do diário. Eu acho que isso que fez eu não gostar um pouco do livro. Gente, eu tenho muita dificuldade quando o livro fica voltando pro passado, presente. E nesse livro tem isso, então pode ser isso que estragou um pouquinho a experiência pra mim. Mas no decorrer que a gente vai lendo esse diário da Gigi, a gente descobre que ela foi assassinada naquela casa. Alguém degolou a cabeça da Gigi. E daí na hora a gente pensa, né, nossa, foi o stalker dela, com certeza. E a Ed cada vez ela vai começando a achar que ela tá seguindo o mesmo caminho da bisavó dela, que ela também tem um stalker. Gente, o Zed tá começando a invadir a casa dela e deixando rosas pela casa. Coisa de doido, assim, mandar mensagem pra ela. Tem um momento que ela vai pra uma festa e ela pega um gatinho lá. E ela leva esse gatinho pra casa dela. E aí alguém começa a bater na porta, enquanto os dois estão quase transando. E não deixa eles transarem. E o cara sai de dentro da casa, assim, pra saber quem é que tá batendo. Ele tem até uma arma, assim. No momento que ele pegou a arma, a Ed já disse, nossa, quem que eu trouxe pra minha casa, né? Não era um gatinho comum, ele tá armado. E aí o cara some no pátio dela. Some. E depois a Ed recebe meio que uma mensagem no celular. Alguém chamando ela de Ratinha, que é esse o apelido que o Zed dá pra ela, que o stalker dela dá pra ela, Ratinha, dizendo que ela ia receber as mãos daquele cara que tava com ela dentro da casa. E no outro dia, ou algum tempo depois, ela realmente recebe as mãos do cara dentro de uma caixa. O Zed, que é o stalker dela, matou o cara lá só porque o cara tava ficando com ela. Tipo, um nível de stalker muito acima. Ele cortou as mãos do cara e mandou pra ela numa caixa, basicamente dizendo, você é minha. Ninguém pode tocar em você, eu sou o seu stalker. Mas eu também impeço o tráfico humano, eu mato pedófilos e eu salvo crianças. Muito difícil, assim, a gente entender a cabeça do Zed. Não tem assim... Não tem explicação um negócio desse. Então, assim, ela já fica extremamente apavorada. E, gente, ela já deu queixa na polícia dela tá recebendo essas rosas dentro da casa dela. Dele tá entrando na casa dela, ela ainda não viu ele, tá? Mas tudo isso que aconteceu, ela já deu queixa na polícia. E toda vez que ela chama a polícia, porque ela diz que tem um cara no pátio dela, a polícia diz que não teve boletim nenhum dela fazendo denúncia das outras vezes.
Claro, ele é um hacker. Ele já excluiu tudo. Então, cada vez que ela chama a polícia, ele vai lá e exclui as coisas. Então, assim, ela tá apavorada, tentando entender o que tá acontecendo. E, ao mesmo tempo, ela tá lendo o diário da bisavó dela, onde a bisavó dela também tinha um stalker. E dá a entender já no início que a Ed também fica meio excitada pelo stalker dela. Então, assim, as duas são meio doidas da cabeça. Aí, outra coisa, né? Eles começam a trocar SMS. Eu já falei em outros vídeos que eu gosto, amo, eu tenho amado quando trocam SMS. Nesse livro não foi nada demais, não senti nada demais com as SMS deles. Então, assim, nem isso me ajudou a salvar a leitura pra mim do livro. Muito triste. Tivemos uma oportunidade perdida aí. Ela tem uma amiga, que é super amiga dela, que é a Dai. E ela sabe que essa amiga dela trabalha com algo meio misterioso. Ela acha que essa amiga dela trabalha pro governo ou trabalha pra alguma sociedade secreta, mas que a amiga dela é fodona. E essa amiga dela tá extremamente preocupada com a segurança dela. Ela falou pra amiga que ela tem um stalker, que esse stalker tá entrando dentro da casa dela e deixando rosas, que esse stalker matou um dos peguetes dela. Então, assim, a Daya tá extremamente apavorada e ela coloca câmeras de segurança na casa da Ed. Mas a gente lendo o livro, a gente descobre que, na verdade, a Dai trabalha pra sociedade secreta. Pra sociedade não, né? Trabalha pra empresa do Zed, que é a empresa que, né, evita o tráfico humano e essas coisas. Então, assim, ela não sabe que o chefe dela, na verdade, é o stalker da melhor amiga dela. Então, assim, eles só conhecem ele como Z. Não conhecem ele, nunca viram ele, né? Ele é sempre misterioso, porque ele é muito foda. Ele é um hacker muito foda, um assassino muito foda e, pelo jeito, um stalker muito foda. Então, a Dai tá ali tentando ajudar ela sem saber que ela trabalha pro cara que tá stalkeando a amiga dela. Aí, a Ed, né, descobre que a bisavó dela morreu naquela casa e ela inventa de querer desvendar quem matou a avó dela. E ela envolve a Dai nisso. A Dai, como ela trabalha ali com a questão do tráfico humano, ela tem recursos, né? Ela pode ajudar a Ed a fazer isso. E elas passam o livro todo tentando desvendar o mistério, tentando solucionar o caso que a polícia não conseguiu anos antes. A polícia até achava que era o bisavô da Gigi que tinha matado a Gigi, mas depois meio que ficou claro que não. Daí elas queriam provar se foi o stalker da Gigi que matou ela, porque esses diários estavam escondidos, então a polícia nunca teve acesso. E aí elas queriam saber se, né, se realmente foi o stalker. Só que a Gigi sempre falou do stalker com muito amor. Não dava a entender que o stalker queria machucar a Gigi no livro. Então, no diário, né? Então, elas passam o livro todo tentando desvendar o mistério. Quem matou a Gigi? Foi o marido dela mesmo? Foi o stalker dela, que a gente vê que no futuro vira um amante dela? Ou foi outra pessoa? Isso também se desenvolve nesse livro. E enquanto isso, o Zed, né, por mais que ele esteja stalkeando a Ed, ele também tá trabalhando nas coisas dele, de tráfico humano e tal. E ele se enfia em cada coisa, assim, que a gente fica apavorado. Ele tá tentando evitar uns sacrifícios de criança. Tem uma sociedade aí de políticos, que é a Society, se eu não me engano, que eles inventaram um sacrifício onde eles tomam sangue de criança. Eles realmente levam as crianças pra uma caverna, esfaqueiam elas e tomam o sangue das crianças. Daí saiu um vídeo disso. E aí toda a empresa do Zed, não sei, tá tentando, né, achar formas de chegar nesse local pra evitar que aconteça. E ele, obviamente, quer matar todo mundo, porque ele realmente mata. Mas é uma coisa muito de político, né, gente de alto escalão. Então ele precisa ter muito cuidado. Então isso também se desenvolve nesse livro. É muita coisa acontecendo no livro ao mesmo tempo. Tem um momento que ela finalmente conhece o Zed. Ele aparece lá, Zed. Ele aparece lá na casa dela, e aí ela tenta fugir dele. Ele diz que não adianta tentar fugir, né, porque ele é um stalker. Ele força ela a fazer coisas, exatamente. É bem dark o negócio, assim, bem... Muita gente não gostou do livro, porque ele é pesado, né, ele realmente força ela a fazer várias coisas. E aí tem um momento que ele joga ela no chão e... ele masturba ela com uma arma. Exatamente. Ele joga ela no chão, baixa as calças dela e masturba ela com a arma dele. Aí... Isso é horrível, gente. Isso é horrível. Até o momento que ele pegou a arma depois de enfiar nela e ele chupou a arma. Aí de horrível passou a ser... ok, né? Essa cena foi... Eu preciso dizer que essa cena foi muito maravilhosa. Tirando a parte que ele forçou... Gente, tô dizendo que foi maravilhoso só a parte que ele chupa a arma. Só essa parte. Foi muito maravilhosa. Ele não fez... Não se colocou dentro dela naquele momento, mas ele fez tudo de forma forçada. Então, assim, o negócio é dark do dark mesmo, sabe? E a parte que ele
lambe a arma depois que ele enfiou dentro dela. Eu achei, confesso que foi meio... E ela viu que ele é lindo e maravilhoso, que ele tem, né, uma cicatriz aqui e um olho muito mais claro do que o outro, então ele é muito bonito. Mas ela tá puta da vida, ela se sente violada, e ela foi, né, realmente, então não foi uma experiência muito legal pra ela. Mas ela teve um orgasmo, eu acho, então assim, não sei. E o mais louco é que o Zed sabe que é errado o que ele tá fazendo. Ele sabe que é hipocrisia o que ele tá fazendo. Que ele salva crianças, meninas, mas fica stalkeando e forçando e abusando de outra. Ele sabe que é errado. E, gente, ele é tão louco da cabeça que ele quer casar e ter filhos. Ele fica dizendo, não, porque quando a gente casar isso não vai ter problema. Não, os nossos filhos... Tipo, a mina apavorada, sabe? E eu também apavorada, e o cara falando em casamento e filhos. Gente, isso é doido da cabeça. Tem um momento que ele tá meio que fingindo que ele é um pedófilo também, pra poder se aproximar de outros pedófilos, que é os políticos lá. E aí, eles entram no restaurante onde ela tá, nesse restaurante. E o cara que tá com ele, que é o pedófilo político, ele tira uma foto da Ed pra enviar pra alguém. E na hora o Zed entra em pânico e diz, não, ela é minha garota. E o cara fica, ué, sua garota e tá lá em outra mesa porque você não cumprimentou ela? Por que a gente tá, né, não foi lá falar com ela? E aí ele diz, não, é porque ela é uma escritora e ela gosta de silêncio, eu não quero atrapalhar o trabalho dela. Só que, tipo, a Ed nunca viu ele fora de casa enquanto ele stalkeia ela. Então, assim, aquele momento ali é bem crítico pra ele, porque ele precisa tirar o pedófilo do foco dela, mas ao mesmo tempo ele não pode ir na mesa dela, porque ela vai se apavorar, ela vai sair correndo, tipo, meu Deus, agora o stalker tá atrás de mim até aqui em casa. E eles vão até a mesa dela e ele meio que faz ela entender que, tipo, tem algo acontecendo, que ela precisa colaborar com a história dele, que é uma mentira a história dele, né? Que ele mente na cara do político lá, que é o pedófilo, que eles estão namorando e tal, e, né, que eles têm um relacionamento super normal. O cara se apresenta pra ela e ela, sem entender nada, mas ela entra na história porque ela entendeu que tem alguma coisa estranha acontecendo, por mais que seja o stalker dela, ela notou que tem algo pior do que ele ainda. Então ela entra ali na dança, né, e eles fingem ser um casal super amoroso. Ela já desistiu de chamar a polícia, porque todas que ela chama a polícia não tem boletim nenhum das outras vezes que ela chamou. Então ela meio que entendeu que não tem como fugir do cara. Esse político aí, que querendo ou não, acabou conhecendo a Ed, ele faz parte da Society, que é uma sociedade aí onde eles raptam as crianças, compram, tentam tomar o sangue delas, né, usam elas e tal. E aí a gente descobre mais no fim do livro que a Society quer a Ed. Exatamente. Então, tem um momento que ela vai num festival de terror, que é algumas casas de terror, assim, no Halloween. Então ela e a Dai estão lá nessa casa brincando, e o Zed, ele tá em função de pegar esses pedófilos, ele tá seguindo eles. E esses caras vão parar exatamente na casa do terror onde elas estão. E aí o Zed entra lá na casa e acaba escutando que eles vão sequestrar elas ali, vão sequestrar a Ed e a Dai, porque a Ed tá na mira da Society, né? Uma coisa que o Zed não queria de jeito nenhum é que a ratinha dele fosse, né, parar no meio dessa história de tráfico humano. Então, assim, pra ele foi o fim da vida. E ele entra naquela casa e ele mata os políticos ali junto com uma doida. Não vou entrar nos detalhes, mas tem uma boneca lá que na verdade é uma humana, ela é meio que uma psicopata e ela mesma mata eles. Nisso a Ed e a Dai nem sabem o que tá acontecendo, elas nem sabem que elas quase iam ser sequestradas ali naquela casa do terror, e elas estão lá se divertindo, brincando de terror no Halloween. E aí, o que eu falei, né? O Zed é bonito, né? Ele faz algumas coisas fofas, às vezes ele fala... Ai, gente, quando ele fala de casamento e filhos, eu acho ele fofinho. Eu tenho que admitir, ele é louco, mas ao mesmo tempo eu acho ele fofinho. Ele é muito dark, as coisas que ele faz, com certeza, mas eu continuo achando ele fofinho em algumas partes. E, gente, eu preciso dizer uma coisa que eu acho que me pegou também. O hot do livro, eu pulei algumas partes. Gente, isso quase nunca acontece. Só quando eu não acho o hot bom que eu pulo. Na verdade, eu acho que o relacionamento deles ficou tão sexo, ele, né, tentando toda hora sexo com ela, toda hora sexo, que eu pulei algumas páginas quando eu vi que era só sexo. Sabe aquela lida rápida que tava em cima, tipo, tá, é sexo? Pula. Eu acho que a única cena que eu absorvi, assim, com vontade, que eu gostei, foi a da arma. Porque do resto pra frente, nada pra mim brilhou, sabe, em relação a eles transando. Então, até isso eu achei meio decepcionante. Mas, né, convivência, ela meio que aceitou que ela tem um stalker e que esse stalker não quer fazer mal pra ela,
que ele não quer mesmo, ele não quer fazer mal pra ela, apesar de ele ser o mal, mas ele não quer fazer mal pra ela. E ela meio que se apaixona por ele. Ele já tá apaixonado, Deus que ele botou o olho nela. Mas ela se apaixona por ele, ela não fala isso na cara dele, mas a gente como leitor já viu isso. E aí, um mistério do livro é resolvido. Elas descobrem quem matou a Gigi. Quem matou a Gigi foi um amigo do casal, né? Um amigo, a Gigi era casada, né? E a Gigi tinha um stalker. 3 aí. Mas tinha um amigo aqui no meio, entre o casal. Esse amigo era apaixonado pela Gigi, não teve o relacionamento correspondido e ele que matou a Gigi. Então não foi o stalker que matou a Gigi e não foi o marido da Gigi que matou a Gigi. Então elas realmente conseguiram, depois de anos, conseguiram desvendar o mistério, a investigação, coisa que a polícia não conseguiu. Então elas realmente conseguiram. Tem um momento que o Zed acha que ele tá quase conseguindo desmantelar a society ali. Ele quer muito descobrir onde tá acontecendo o ritual onde eles matam as crianças pra tomar o sangue. E aí ele meio que consegue se infiltrar entre eles e ele acha que ele realmente vai encontrar o local. Ele realmente encontra o local. Só que quando ele tá lá, uma bomba explode. E aí ele e a equipe dele descobrem que eles caíram numa armadilha. Então essa cena acaba com ele meio que machucado e a equipe dele vindo tentando resgatar eles porque eles caíram numa armadilha. Então, ele só chegou próximo de descobrir onde acontecem os rituais, os sacrifícios, porque era uma armadilha. E aí, enquanto isso, a Ed, ela tá... Gente, eu nem falei isso, olha só, acontece tanta coisa nesse livro que eu me perdi no meio da resenha. Enquanto isso, a Ed tá dirigindo de carro e alguma pessoa bate no carro dela de propósito, ela cai numa ribanceira assim e ela vai ser sequestrada no fim desse livro. Lembra que eu falei que lá no início do livro ela tinha um peguete? E o Zed matou esse peguete, cortou as mãos dele e entregou pra ela, né? Porque o Zed não queria ninguém tocando nela. Esse peguete tinha um melhor amigo. Esse peguete, na verdade, não era nem do bem. O cara tinha uma gangue lá, o cara espancava a mulher e tal. Então, o Zed fez um favor aí pra sociedade. Só que esse cara tinha um melhor amigo. E esse melhor amigo veio atrás dela. O tal de Max. E aí foi uma coisa que eu me perdi, porque eu li lá, porque daí ela é sequestrada do carro e os caras sequestradores falam, não podemos levar ela machucada, o Max não quer machucada. E eu fiquei tipo, meu Deus, quem é Max? Eu realmente parei de prestar atenção no livro, que eu tive que ficar tentando martelar minha cabeça no fim. Ok, aconteceu algo importante, eu não lembro quem é o tal do Max que acabou de sequestrar ela. Então o livro termina assim, com ela se apaixonando pelo stalker dela, né? Agora os dois meio que se gostam. Ele já era louco por ela. Ele caiu numa armadilha, então quando ele ia, né, descobrir onde estavam acontecendo os sacrifícios, a Society inventou uma armadilha, então eles queriam descobrir quem é ele pra acabar com ele. Não deu a entender o que aconteceu ali, só deu a entender a parte do Zed, só acabou com o técnico dele lá falando, é uma armadilha, e a parte dele acabou. E a outra parte é a Ed sofrendo um acidente de carro, com alguém vindo sequestrar ela e falando que o Max que tá mandando levar ela. Então, daí a última frase é, o Max veio atrás de mim. E assim acabou o livro. Então, claramente tem um segundo livro que eu não vou ler. Gente, desculpa, eu sei que esse livro tá bombando, eu sei que ele virou o xodozinho de algumas pessoas. E assim, eu não sei por que eu não gostei. Eu não gostei do sexo, eu não gostei... Acho que foi também um pouco a parte da Gigi, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que a forma que eles se aproximaram também não foi da forma que eu imaginava, sei lá. Mas eu comecei gostando do livro, depois eu quase abandonei. Eu queria muito abandonar, gente, mas eu fui até o fim. Então, assim, tem um segundo livro, eu não vou ler, provavelmente. Se alguém leu aí e puder me avisar se é bom ou não, se vai mudar minha opinião... Mas eu duvido muito, achei o livro é grande também, então assim, eu já queria terminar o livro, eu não terminava nunca porque o livro era grande. Então assim, não funcionou pra mim esse aqui, infelizmente. Não fiquem bravas comigo, quem gostou, gosto de vocês, mas não gostei do livro. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e até logo!